Bom dia! Bom dia, meninas! Bom dia! Vou precisar recorrer a um filtro aqui, porque... Bom dia! Olá, olá! Olha só, as irmãs do acampamento! Que coisa boa, amadas! Sejam bem-vindas! Testando alguns filtros aqui, gente, porque hoje não dá pra ficar sem filtro, não. Eu não consegui muita coisa, não, amadas, porque o frio aqui tá terrível. Terrível. Misericórdia. 1 grau. Como que a gente... Como? Vou até tomar um chazinho aqui. 1 grau. Ei, Tina! Ah, será que a gente vai conseguir se ver antes da tua viagem? Nossa, querida! Saudade de você. Tá as malas prontas já? Bom dia, irmãs que estão chegando para nossa live. Aqui em Rio Grande tá uma barbaridade de frio, tchê. Muito frio, gente. Tava marcando 1 grau na hora que eu cheguei da academia. Muito, muito, muito frio. Saudade também, Tina, preciosa. Irmãs, nós estamos começando um novo mês, aleluia, 31 dias de possibilidades, de oportunidades. Eu sempre penso nisso quando, isso é desse jeito, Tina, muito frio, quando vira um mês, né, porque, pensa, Deus podia ter criado, né, tudo assim de maneira corrida, sem essa intervenção, sem essa pausa, mas a gente vive 12 meses no ano. Então, passa essa mensagem de ciclo, de mudança, né, de coisas que precisam acontecer e podem acontecer na nossa vida. Então, eu não sei como foi o seu mês de junho, quais os desafios você enfrentou, mas eu sei que está começando um novo mês e que, a partir de agora, nós temos a possibilidade de viver uma nova história. Amém? Glória a Deus por isso. Irmãs, dia 19 de julho se comemora o Dia do Amigo. Que coisa boa, né? Como é bom ter um amigo. A Bíblia diz que quem encontra um amigo encontra um tesouro. E que existem amigos que podem se tornar mais próximos a nós do que os nossos irmãos. Olha, amizade é algo tão precioso e tão poderoso em nossa vida. Por isso, nesse mês de julho, nós vamos seguir. Olha, Nath, de Patida Alferes, terra maravilhosa. Nós vamos seguir nesse mês de julho com o nosso Café com Jesus e as Mulheres da Bíblia. Mas vou fazer uma coisa assim, gente, aqui no sul tem que ser bem quentinho, a gente segura aqui, ó. Esse vaporzinho vai esquentando. Mas nós vamos estar vendo duplas de amigas. Ah, minha irmã Carol! Aí, já entrou na live me fazendo chorar. Eu quero até pegar esse gancho aqui da Carol, né? Que ela escreveu: bom dia, minha amiga e minha irmã. Eu sou a irmã mais velha, né? E muitos anos da minha vida eu quis ser mãe dos meus irmãos, né? E eu custei muito a viver uma relação de amizade com eles. Eu fui viver isso já jovem, né? Entrando na vida adulta. Porque até então eu era mais mãe deles do que irmã, né? E o Senhor, ele me ajudou a corrigir isso, né? Me deu essa oportunidade de corrigir isso. E a minha irmã Carol, né? Ela não é só a minha irmã biológica, ela é uma amiga que eu amo. Eu falo que é a minha saudade diária, né? Os meus irmãos são a minha saudade diária. E aí, irmãs, a gente vai estar falando nesse mês de, a casa de oração de Winston Churchill, representada aí pela Risete, essa irmã super animada, tô firme. E então a gente vai estar vendo sobre amizades na Bíblia. Tão importante, né, gente? Porque nós sabemos como que o diabo,
ele atua para atrapalhar o relacionamento entre mulheres. Inclusive, isso é um dos assuntos que a gente trabalha no Ateliê 1, no Ateliê da Satisfação. A gente fala sobre as benditas composições. São as peças que agregam valor àquela costura. O Ateliê da Satisfação é uma palestra que usa essa analogia do mundo da costura. A máquina de costura, tesoura, viés, fita métrica, renda, elástico. Nós vemos tudo isso na palestra. E eu faço as aplicações espirituais com esses elementos, né? E no módulo Benditas Composições, a gente aprende, olha só, gente, como que essa capinha de crochê agregou valor a essa caneca. Além da capinha, vem uma flor. A flor tem aqui o miolinho dela, essa miçanga. É isso. Quanto mais elementos, isso vai ficando mais bonito e também vai ficando mais custoso, né? Então essa peça ela vai ficando mais valiosa, porque ela é agregada de elementos, de aviamentos, que tornam essa peça mais bonita e singular. Então assim são os relacionamentos, eles embelezam a vida e não apenas isso. As pessoas que Deus manda para a nossa vida, elas carregam também pontos, chaves, que são muito importantes para o cumprimento do nosso propósito, né? Então eu sempre fui muito presa a laços familiares, ao lugar onde eu nasci, onde eu cresci. O meu esposo é mais desprendido. Então essa característica dele me encorajou para que eu vivesse a vida missionária, eu tivesse essa coragem de sair do Rio de Janeiro, de sair de perto da minha família, né, e viver uma realidade diferente, sozinha aqui, sem família, né, eu digo, porque só não. A gente, Deus tem nos abençoado com muitos amigos que têm se tornado nossa família aqui no Sul. Então, no Ateliê da Satisfação, a gente fala sobre isso. Se você ainda não viveu essa experiência de ter um ateliê na sua igreja, eu vou, gente, eu ministro, não cobro nada para aplicar o ateliê em igreja nenhuma, tá? A ajuda que a igreja dá é com relação ao meu transporte, que é dividido com todas as igrejas que participam da agenda daquela semana. Então não fica puxado, não fica caro para igreja nenhuma, tá? Então, mesmo igrejas que não puderam fazer assim, a gente levantou uma oferta na hora do culto lá, e o que entrou na oferta veio para mim, e tá tudo bem, e Deus supriu, eu consegui pagar minhas passagens, nunca fiquei com dívida de viagem nenhuma. Então, se você quiser levar esse projeto para sua igreja, a gente vale muito a pena, a Marcinha tá falando, é muito edificante, a gente fala sobre isso no ateliê. Como que o diabo trabalha para separar mulheres? Gente, mulher é tocha acesa, mulher é muito sensível. Você imagina várias mulheres unidas, trabalhando juntas, orando juntas, clamando juntas. Pessoal, isso faz muita diferença no mundo espiritual. Aí o que o diabo faz? O diabo nos separa. O diabo nos faz competir umas com as outras. A gente se torna rivais ao invés de nos tornar amigas, né? Companheiras. E quando eu penso lá em Lia e Raquel, chega a doer meu coração, gente. Duas irmãs competindo pelo amor de um homem, competindo por validação, competindo pela atenção de Jacó. Dois potenciais de mulheres tão grandes, a força, a determinação, a garra, a coragem de Raquel, uma mulher destemida. A gente vê a delicadeza, a simplicidade, a prudência, a cautela de Lia, características tão importantes, e ao invés daquelas mulheres se unirem, elas competiam umas com as outras, uma com a outra. Então, amadas, é muito, muito complicado. O resultado é devastador na casa, na igreja, na comunidade, na sociedade. Mulheres brigando, se desunindo, competindo. O mundo sofre com isso. Então, eu espero, né? Eu sei que é um grãozinho na areia. O que sou eu aqui? Numa terça-feira, falando para o número de pessoas que eu falo. Eu assisto lives aí que a mulher da Bom Dia já entra 1000 mulheres no Bom Dia, né? Então eu sei que eu alcanço um público menor, né? Eu tenho essa consciência. O que sou eu aqui? A minha voz aqui é um grãozinho de areia no meio de uma imensidão de um deserto. Mas eu sei que um grãozinho de areia, quando ele entra no sapato, ele incomoda. Então, a gente aqui pode fazer uma revolução. Se você me ouvir,
Se você aplicar o que eu vou ensinar aqui, eu já estou feliz, eu já estou grata a Deus. Olha, a Nath quer contar um testemunho. Ana, quero te contar um testemunho. Deus me deu uma amiga que é uma irmã. Ela primeiro era minha manicure e nós viramos melhores amigas. Nós fomos muito edificadas no ateliê. Nossa amizade é linda. Deus sabe que nós precisávamos uma da outra. E nós falamos que queremos sempre ser parecidas com Ruth e Noemi. Aí, não é maravilhoso ouvir isso, gente? É muito gratificante. São esses testemunhos, né, que fazem tudo valer a pena. Tudo valer a pena. Glória a Deus por isso. Então, a gente vai ficar aí no mês de julho falando sobre amizade. Se você me ouvir, se você começar a mudar sua postura com outras mulheres, agregar mulheres à sua vida, a sua igreja vai ser abençoada, vai ter um movimento na sua igreja e eu já estou feliz. Tá acontecendo, tá? Então vamos entrar no conteúdo de hoje, senão vou ficar aqui até amanhã. Pode abrir sua Bíblia aí no livro de Ruth, versículos 16, 17 e 18. Ruth 1, 16, 17 e 18. Vamos orar enquanto vocês estão aí abrindo a Bíblia ou ligando a Bíblia, não sei. Pai, eu quero te agradecer porque nós estamos aqui. Porque está aqui quem o Senhor tem chamado para estar. E eu sei, Pai, que o Senhor nunca precisou de muito para fazer coisas grandiosas. O Senhor precisa de um coração disponível, um coração que crê. Se esse coração crê, ele vai ver a glória de Deus. Por isso, Pai, eu quero ser um instrumento aqui, nas tuas mãos, para abençoar a vida das minhas irmãs. Usa a minha vida em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém pode escrever para mim, por favor, a nossa referência bíblica? Ruth 1, versículos 16. Ah, obrigada, Tina. Ah, Vivi, obrigada pelo carinho. Irmãs, hoje nós vamos falar sobre o tipo de amizade capaz de aliviar o nosso coração em tempos de dor, em tempos de sofrimento, em tempos de dificuldade que nós passamos na nossa vida. No Ateliê 2, a gente faz uma dinâmica que a gente aprende isso. A dor, ela é capaz de deturpar, de embaçar a nossa visão, né? A dor faz isso com a gente. A gente está olhando no espelho, mas esse espelho está embaçado. E a gente precisa de uma amiga que tire, que limpe esse espelho, a gente possa se ver exatamente do jeito que nós somos, exatamente do jeito que Deus nos criou para ser. Mas a dor, ela tem a tendência de manchar essa autoimagem. Por exemplo, a gente começa a se referir às pessoas assim: ah, quem é a fulana? A fulana, ah, não lembro. Quem ela é? Aquela menina que o filho morreu. Ai, quem é a fulana? Não lembro. Irmã, aquela que separou, que divorciou não tem muito tempo. Quem? Não tô lembrada. Menina, aquela irmã que o filho desviou, que o filho foi para o homossexualismo. A gente não fala assim? A gente não usa muitas vezes essa fala, né? Aquela que tem um sorriso cativante, aquela irmã que só vive rindo. Ai, aquela irmã que é doce, delicada, que fala mansinho. Aquela irmã que é dedicada, aquela que está sempre fazendo as coisas, que não falta um culto. Aquela irmã da oração. Muitas vezes, amadas, nós usamos as feridas, os problemas, as dificuldades para poder fazer uma referência, para que a gente consiga identificar que pessoa é essa. Aí vamos ver se a gente está pronto para confessar pecado aqui na nossa live. Por acaso você já fez isso? Querendo falar, explicar quem é a pessoa? Por acaso você já fez uma referência a algum problema ou dificuldade que essa pessoa passou na sua vida? Aquela que separou, aquela que o filho desviou, aquela que perdeu o emprego, aquela que faliu. A gente já fez isso? Olha, Joyce já
se posicionou corajosamente. Sim. Olha, Sirlene também. Sim, felizmente, já fiz. Já cometi essa gafe aí. Sim, ó, todas as irmãs estão escrevendo. Sim, isso aí. Nós já fizemos isso. Muitas coisas, muitas vezes. A dor, ela tem essa capacidade, né? A capacidade de camuflar, de deturpar, de embaçar a nossa autoimagem, a nossa visão de nós mesmas. E como é bom termos uma amiga que nos suporta no dia de dor. Em Provérbios, eu procurei aqui, mas não encontrei, porque me veio na mente agora, não está nas minhas anotações. Mas se você tiver como procurar aí no Google, você pode colocar referência para mim, eu vou agradecer muito. Tem um versículo em Provérbios que diz assim, coisas que o sábio ele não consegue compreender. Ele vai dizer o caminho da águia no céu, o caminho da serpente na pedra. E depois ele diz assim, o caminho do navio no mar. Um navio navegando no mar. Nós sabemos que o navio é um meio de transporte extremamente pesado. Nenhum ser humano é capaz de levantar sozinho um navio, como se faz com uma bicicleta muitas vezes. Nem tampouco 2, 3, 4 homens juntos conseguem levantar um navio igual se levanta um carro. 4 homens fortes juntos, às vezes são capazes até de levantar um carro. Uma moto, 2 pessoas conseguem levantar. Mas um navio, seria necessário várias e várias pessoas para se levantar esse meio de transporte vazio, sem nada dentro, só ele mesmo, de tão pesado que ele é. Além disso, ele vai levar bagagens, objetos, pessoas, cargas, e vai ficando mais pesado ainda. E aí, o sábio, ele diz, eu não consigo entender. Um navio, Provérbios 30, 19, a Liceia colocou aí. Muito obrigada, Liceia. Provérbios 30, versículo 19. Vou ler aqui para vocês, porque isso tem tudo a ver com Ruth e Noemi. Olha só. 30, 19. Há 3 coisas, a partir do verso 18, há 3 coisas que me deixam maravilhado, ou melhor, 4 coisas que eu não consigo entender. Como a águia plana no céu, como a serpente rasteja sobre a rocha, como o navio navega no mar. Olha só, Provérbios 30, 19. Muito obrigada, Liceia. Obrigada mesmo. Quando nós nos sentimos pesadas, com muita carga para carregar, e vem aquela sensação, eu vou naufragar, eu vou encalhar, eu vou ficar presa aqui, eu não vou conseguir sair desse lugar. Você já se sentiu assim? Como é bom ter uma amiga que sirva para nós como maré para o navio, dando a esse navio condições de seguir o seu fluxo, ainda que devagarzinho, navegando no mar, ainda que devagar, porque aquela água deu a ele a fluidez, a leveza, o movimento que ele precisa para navegar. É aquela amiga que vai nos carregar no colo, que vai nos ninar, vai balançar de um lado para o outro, vai dizer, não, amiga, você não vai parar, você vai seguir adiante, Deus é com você, vai dar tudo certo. Seja na situação, se não for na situação, vai ser em você, Deus vai operar alguma coisa em você, mas, como diz aquela canção, se diante de ti não se abrir o mar, Deus vai te dar força para passar por cima dele. São mares, amigas como um mar, que permitem que esse navio pesado, essa amiga de coração pesado, siga o seu fluxo, sem naufragar, sem encalhar, que ela siga na correnteza do mar. Assim foi Ruth com Noemi. Nós sabemos que o que Noemi passou foi uma tragédia devastadora.
devastadora. Essa mulher que era dócil, amável, amorosa. Porque em Mães, eu até falei isso no acampamento de mulheres no qual eu ministrei no último final de semana. Nós escolhemos nomes hoje porque estão na moda, porque são bonitos, ou porque nós queremos profetizar bênçãos sobre a vida dos nossos filhos. As minhas filhas, por exemplo, os 2 nomes remetem à flor. Yasmin, flor branca, Jasmim, é uma variação do nome Jasmim. E quantas vezes eu passando a mão na minha barriga, eu profetizava: você será pacífica, você vai trazer paz nos seus ambientes, por onde você passar, porque você é uma flor branca, de perfume agradável. Você vai ser querida, aceita, acolhida. Quando eu engravidei da Suzane, outra flor que Deus me deu significa lírio gracioso. Quantas vezes eu declarei: a graça do Senhor estará sobre você. Assim como Deus veste os lírios do campo, Ele vai te vestir de graça, de bondade, de misericórdia. Minha filha, você vai ser um testemunho do cuidado do Senhor, da proteção do Senhor, uma referência como Jesus fez ao falar dos lírios lá em Mateus 6. Nós fazemos assim, mas nos tempos bíblicos não era dessa forma. Os nomes eram dados a partir de características já vistas naquela criança ou devido às experiências na gravidez e no parto. Por exemplo, Esaú recebeu o nome vermelho. Esaú significa isso, vermelho, porque ele era ruivo. Um rapazinho ruivo, não um menininho, bebê, ruivo e muito peludinho. Então você imagina aquelas sobrancelhas ruivinhas, aquele pelo do corpo ruivinho. E aí olharam para ele e disseram: qual o seu nome? Vermelho. E aí eu fico pensando, irmãs, o que será que a parteira, a mãe de Noemi, viu naquele bebezinho quando pegou ela no colo? O olhar, o semblante, talvez assim o se acomodar no colinho da mamãe. Aquele bebezinho fácil de ninar, fácil de colocar para dormir. Porque ele sabe aquela criança que a gente diz: ai, como é boazinha, dorme a noite toda, quase não chora, vai no colo de todo mundo. Será que Noemi não era assim? Porque o nome que ela recebeu significa dócil, amável, agradável. Eu fico pensando, o que será que a mãe de Noemi viu quando a pegou no colo para que ela recebesse esse nome? Essa era Noemi, uma mulher dócil, amorosa, agradável, gentil, carinhosa. Mas essa mulher experimentou uma dor terrível. O seu esposo morreu. Depois seus 2 filhos, Malom e Quilion, também morreram. Não sabemos se um de cada vez, os 2 juntos, qual a distância de uma morte para outra. São detalhes que a Bíblia não traz. E eu digo, nem precisa. Porque ler que ela perdeu o marido e em seguida perdeu os 2 filhos já é suficiente para a gente ter empatia da dor dessa mulher. Não precisa de mais nada acrescentar, dor nenhuma. Porque o que nós lemos já é suficiente para o coração se compadecer com o que ela estava vivendo, não é verdade? E aí, quando chega no versículo 16, Ruth, do capítulo 1, Ruth toma uma decisão. Ela diz assim, Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Diante, irmãs, do que Noemi viveu, Ruth toma uma decisão. Eu não vou te deixar.
Eu não vou te deixar. Eu vou ficar com você. Eu vou caminhar lado a lado. Eu vou te dar a mão, eu não vou soltar mais. Eu vou ficar do seu lado. E olha, se eu quebrar essa aliança, se eu quebrar esse pacto, que o Senhor me castigue severamente. Porque a única coisa, Noemi, que pode me afastar de ti é a morte. Uau! Quando as pessoas estão passando por tempos difíceis, cargas pesadas, elas querem ficar sozinhas, elas querem se isolar, elas querem carregar suas próprias cargas. É preciso insistir com elas. Amiga, deixa eu ficar aqui com você. Deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar com essa carga. Deixa eu carregar essa carga com você. Foi o que Ruth fez. Eu não vou embora, Noemi. Eu não vou voltar atrás. Eu não vou te deixar sozinha. Eu vou ficar com você. Eu vou caminhar com você. Então, amadas, essa primeira característica dessa amiga, que é aliviadora, que é uma mulher aliviadora, que anda junto, que caminha junto, que quer segurar a mão e não quer soltar. Ela é essa pessoa que não deixa a amiga sozinha. Principalmente em tempos de peso, de carga, de dificuldade. É preciso estar ao lado. Porque o que a gente quer muitas vezes? Abraçar aquela dor, viver aquela dor sozinhas. Parece que nem cabe ninguém ali naquele sofrimento junto com a gente. E tem dias, irmãs, você pode pensar em tempos difíceis que você está passando, né? Ou já passou. Eu posso te dizer por mim, eu tenho vivido uma situação pessoal desafiadora. E quase todos os dias eu oro. Senhor, hoje, envia alguém para cuidar de mim. Uma mensagem, uma oração, uma visita, uma ligação, um abraço, um sorriso, uma batidinha no ombro. Ana, você vai dar conta disso. Isso vai passar. Ou então, Ana, Deus é com você. Quando nós estamos com cargas pesadas, nós precisamos de alguém que se comprometa, como Ruth fez aqui. De maneira nenhuma eu vou te deixar. Não adianta insistir, porque as pessoas sofridas, elas perdem a noção. Elas estão com tanta dor no coração que às vezes elas não conseguem ser gentis, amorosas, elas são ríspidas, grosseiras. Me deixa ficar sozinha, me deixa chorar, eu não quero ver ninguém, eu não quero falar com ninguém. E aí o que Ruth disse? Não insista para eu te deixar. Eu não vou fazer isso. Aonde você for, eu irei. Onde você parar, eu vou parar. Onde você viver, eu vou viver. O seu Deus será o meu Deus. O seu povo será o meu povo. É o compromisso de estar junto. Essa amiga que alivia a dor, que é como uma água para esse navio pesado, ela se compromete a estar junto, a andar junto no processo, irmãs. No processo. Alguém que segura sua mão e diz, não vou soltar. Enquanto esse processo todo acontecer, eu vou estar aqui com você. Lá em Atos, no capítulo 12, fala que Pedro estava preso. E era intenção de Herodes condená-lo. E o povo estava alvoroçado, animado, festivo, com a possibilidade de Pedro ser condenado. Ele estava nas mãos de um homem cruel e de um povo sanguinário. No versículo 1, vai dizer que Herodes mandou matar a espada Tiago. Quem era Tiago? Tiago era um amigo íntimo de Pedro. Você já cantou? Pedro, Tiago, João no barquinho. Excluem André, mas André também estava no barquinho, né? Pedro, Tiago, João, André no barquinho. Eles estavam lá no barquinho juntos. Quando Jesus chamou Pedro, Simão, Simão, Pedro e André para o ministério,
para seguirem como discípulos foi na ocasião daquela pesca milagrosa, onde eles tentaram pescar a noite toda e não conseguiram. E aí o que aconteceu? Jesus disse, lança a rede. Senhor, tentamos a noite toda e não conseguimos, mas sob a tua palavra lançaremos a rede. E ele foi, lançou a rede, né? Eles lançaram a rede e a Bíblia diz que eram tantos peixes que o barco ia afundar. E aí Pedro vai dividir a bênção com quem? Com os amigos. Tiago, João, Tiago. Um homem que conhecia Pedro antes de ser discípulo. Um homem que conhecia o pescador. Um homem que conhecia os defeitos, as limitações, a impulsividade de Pedro. Era uma jornada, era uma história, uma caminhada. Tiago era, como Pedro, líder da igreja primitiva. E ele morreu. Pedro estava vivendo o luto da perda de um amigo. Ele estava preso, com seus pés e mãos acorrentados. Haviam 16 guardas de sentinela, cuidando para que Pedro não fugisse. Junto à porta, do lado dele, no outro portão, num outro portão. Olha o cenário. Eram ataques externos e pressões internas. Ninguém poderia estar ali com Pedro. Ele estava sozinho. Ninguém poderia entrar na cela com ele. Só ele poderia estar ali. Nenhum amigo poderia fazer por ele o que eu vou te dizer agora. Então, um anjo do Senhor apareceu, nos dando um modelo de como agir com alguém que está sofrendo, está com problema. O anjo disse, acorda, Pedro. Você já dormiu, você já descansou, mas agora é hora de acordar. Levanta, Pedro. Essa amiga que alivia a dor, ela permite que você chore, permite que você fique sozinho em algum momento, mas ela bate no peito, ela bate no ombro e diz, amiga, vamos enxugar essa lágrima. Tem um dia para se viver, tem uma luta para se vencer, vamos lá. Você vai dar conta do hoje, eu tô com você, eu tô aqui contigo. Quando não estiver legal, quando você não estiver dando conta, eu tô aqui para somar. Ela desperta essa amiga do sono da dor, do sono do choro. Ela respeita a noite do choro. Mas ela anuncia, amiga, amanheceu, vamos levantar, vamos sorrir, vamos tentar. Mesmo que você vá chorando, mas vamos tentar. O anjo fez isso. Quando Pedro acorda, o anjo arrebenta as correntes. Às vezes essa pessoa não vai querer te ouvir. Você vai orar, você vai cantar um louvor, você vai estar do lado dela tomando um cafezinho em silêncio, respeitando a dor dela. Você vai fazer um carinho no culto quando aquela palavra você sabe, tem tudo a ver com o que a minha amiga está passando. Você vai colocar a mão na perna dela, né? Vai dar uma mexidinha, uma batidinha. Amiga, é isso aí. Vai segurar na mão dela, isso aí, amiga. Ela vai dar uma choradinha, você vai deixar. O que é isso, irmãs? São as correntes se quebrando. São as correntes caindo. São as correntes cedendo. Aleluia. Depois o anjo disse, Pedro, calça as sandálias. Você vai caminhar. Você vai ter que correr, você vai fugir dos guardas. Então tem que ter o pé protegido para não se cortar, para não se ferir. Essa amiga, ela vai estar de olho na jornada ali. Ela vai dizer, protege esse pé. Quando a que está sofrendo escutar, você perdeu o marido? Perdeu os 2 filhos? O que você foi fazer em Moabe? Não era para você estar em Moabe. Se você estivesse em Belém, seu marido não teria morrido. Seus filhos não teriam morrido. Essa amiga vai estar ali para dizer, calça os pés. Calça os pés, se protege do ataque, da culpa, do remorso, da acusação, da crítica sem fundamento. Porque não há nada bíblico que aponte aqui uma atitude de desobediência de Elimeleque, que ele fez uma coisa errada, uma sociedade primitiva, irmãs. Eles viviam assim, isso era comum. Quando um local acabava um recurso, eles se mudavam para o outro. Há diversas passagens bíblicas em que isso aconteceu. A vida de Abraão foi assim, uma vida nômade, de lugar em lugar, de tenda em tenda. Mas a gente prefere dizer, porque a gente gosta de buscar culpado para as coisas, que a culpa da morte é porque eles estavam em Moabe, porque não era para ter ido para Moabe.
Era para ter ficado em Belém, de repente morria de fome, porque lá não tinha pão. Era uma seca severa. Aí morre de fome. Por que não pegou a família e foi para lá? Ai, meu Deus. Essa amiga vai dizer: calça o pé. Calça o pé, porque vão vir muitas palavras para te parar. Calça o pé, porque vai ter muita palavra para te movimentar confusa. O que eu faço? Eu tô certa, eu tô errada? Onde eu errei? Eu acertei? A culpa é minha? Não é minha? Calça o pé, minha amiga. Calça o pé, calça o pé. Calça o pé. Calça o pé. Porque você ainda tem uma caminhada para fazer. Depois o anjo diz: se veste. Você não vai nua, exposta, se mostrando, revelando toda a fragilidade, toda a dor. Essa amiga vai estar ali na rodinha de conversa e vai ouvir a outra chorar, lamentar, contar para todo mundo. E ela, delicadamente vai vestir a amiga e vai dizer: amiga, chega. Já falou demais. Já se expôs demais. Já contou demais. Chega. Eu tenho amigas que têm me acompanhado nesse tempo difícil que eu estou enfrentando. E às vezes elas não falam nada. Elas estão perto de mim, pelo olhar, eu estou entendendo. Elas estão dizendo: tá falando demais. Tá se expondo demais. Tá contando demais. Amiga, se veste. Se protege. Depois o anjo disse: coloca a capa. Porque você vai para a rua, você é um foragido, você precisa, se esconder, dificultar que eles te achem, que eles te vejam, que eles te identifiquem. E outra coisa, a temperatura lá fora não é a mesma aqui dentro. Você vai pegar frio lá fora. Se protege. Se protege. Aquele abraço quentinho, sabe? Aquele acolhimento do frio, do vento, das pressões externas. O comportamento desse anjo. E olha, ele foi andando com Pedro, e à medida que ele foi andando com Pedro, os portões foram se abrindo, todos, até o último portão, a Bíblia diz, uma porta de ferro se abriu, e Pedro estava do lado de fora da prisão. Então o anjo deixou. Essa amiga que alivia a dor, ela tem o discernimento de até onde ela deve ir, acompanhando de pertinho, lado a lado. Amiga sandália, veste, capa, corre, acorda. Mas ela entende também que há um momento em que essa pessoa em dor, em sofrimento, precisa se erguer por si só e seguir a sua jornada. Essa amiga entende o tempo de parar, o tempo de dizer: agora ela consegue sozinha, agora ela vai achar o caminho sozinha, agora ela está se encontrando. Opa, aqui ela já identificou como é que ela vai fazer para seguir adiante. E ela permite que essa amiga vá, que essa amiga siga. Esse é o comportamento que a gente vê aqui com Ruth. Ela não ficou colada com Noemi o tempo todo. Quando chega ali no capítulo 2, ela entende que ela precisa trabalhar, que ela precisa pegar espigas, ela precisa pegar cereais para alimentar a ela e a Noemi. E ela diz: olha, eu vou lá. E a Bíblia diz que ela trabalhou desde de manhã até de tarde. E tudo bem, ela deixou Noemi lá na casa. Noemi ficou aguardando ela voltar. Ela teve esse discernimento. Daqui para frente, Noemi consegue sozinha. Esse comportamento de Ruth, de ser uma mulher que sabe a hora de caminhar junto, a hora de deixar um pouco, a hora de conversar, a hora de não falar nada, só ouvir, é impressionante. É de uma sabedoria, irmãs, invejável. Ou melhor, desejável, inspiradora, não é assim? Vamos mudar essa frase? Quando a gente fala assim: ai, que inveja. É melhor dizer assim: ai, que inspiração. Que inspiração. Quer fazer igual? Que inspiração. Ô, Amanda, amiga ponte. Amanda é amiga ponte. Conecta pessoas, aproxima pessoas.
Saudade também. Curta aí o maridão. Curta esse tempo de descanso aí no Rio de Janeiro, nossa terra linda. E aí, irmãs, quando a gente vê uma passagem tão marcante, quando Ruth e Noemi chegam em Belém, aí a gente vê isso no finalzinho do capítulo 1. As pessoas ficam se perguntando, é Noemi? É ela mesma? Já viu se passado muitos anos, irmãs. Muitos anos. Então ela envelheceu, ela mudou, o cabelo cresceu, o cabelo ela cortou, sei lá, ela mudou. E aí ficou aquela dúvida, é ela, não é ela? E ela estava mal, triste, abatida, talvez fechada, prostrada, cabecinha baixa. Ah, essa não é Noemi? Amável, agradável, a dócil, aquela que tá sempre sorrindo, tratando as pessoas bem, tá assim, tão fechadinha. Será que é ela mesma? E aí fica aquela dúvida, né? Bom dia, as irmãs estão entrando aí. Olha, irmã Leila, sempre fica salva, tá? Só se der algum problema aí na plataforma. Mas eu sempre salvo, tanto aqui, depois eu coloco no YouTube também. E aí, as pessoas perguntam, é ela, não é? Ela diz, sim, sou eu mesma. Sou eu. Mas olha, eu não sou mais dócil, agradável, amorosa. Eu não quero que vocês fiquem me chamando. Agradável, agradável. Oi, bom dia, agradável. Bom dia, dócil. Bom dia, amorosa. Não. Eu quero que vocês me chamem de amarga. E ela dá um nome para ela, Mara, né? Que significa águas amargas. E me chamem de Mara. Sabe por quê? Porque eu parti cheia, voltei vazia. E me parece, eu tô com essa sensação de que a mão de Deus está sobre mim, não sai de cima de mim. Parece que Deus pesou a mão dele na minha cabeça. Tá tão difícil caminhar. Tá tão difícil seguir adiante. E aí, irmãs, Ruth não fala nada. Ruth não fala, que isso? Não fala uma coisa dessa. Você não é assim. Não, ela entende. Ela tá sentindo isso mesmo, ela não tá bem. Deixa ela viver esse momento. Deixa ela comunicar essa dor. Porque às vezes, irmãs, a gente não deixa as pessoas sofrerem o tempo que elas precisam sofrer. Essa mulher aliviadora, ela vai entender. Ela tem esse direito. Se coloca no lugar dela. Meu Deus, ela perdeu o marido e os 2 filhos. Nesse momento, ela está se sentindo assim mesmo. Incapaz, mal, punida, castigada, vazia. Olha, irmãs, olha a profundidade das palavras. Das palavras de Noemi. Eu saí cheia. Eu voltei vazia. E quando ela fala cheia, ela está falando da família dela. Com marido, com 2 filhos, uma casa, uma família grande. Uma família de 4. E se eu pensar na família, só vim eu. Não veio o marido, não veio meus filhos. Só vim eu. Tô vazia. O que ela estava comunicando ali, irmãs? Por quem eu vou levantar? Para quem eu vou cozinhar? Quem eu vou corrigir? Quem eu vou abraçar? Quem eu vou beijar? Com quem eu vou me aquecer no dia do frio? Por quem eu vou orar? Eu tenho mais filhos. Eu vou orar por quem? Pelo futuro de quem? Eu não vou ter netos. Eu não vou ter descendência. Eu estou vazia. A minha vida se limita a mim mesma. Meu Deus, irmãs. Sabe, nós precisamos ouvir as pessoas. Porque eu me lembro de Eliseu e Geazi, quando eles foram falar com a mulher sunamita. O que a gente pode fazer por você? Quer que fale com o rei? Quer que fale com o comandante? Quer que fale com Deus? Quer que fale com quem? Eles vão dando a sugestão do que ela precisa. Ah, eu já sei o que você precisa. Você precisa do rei.
Você precisa ficar livre de imposto, você precisa do guarda, você precisa de proteção. Quer que eu ore? Você precisa de Deus, de um milagre, da ação. E quando eles vão perguntar para ela, Sunamita, você precisa do quê? Ela diz, eu não preciso de nada. Eu estou satisfeita com o que eu tenho. E mães, às vezes a gente quer ficar adivinhando o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa está pensando, o que a pessoa está querendo, o que ela precisa. Parece tão óbvio. Ai, já sei, acho que você carrega a ferida da rejeição. Ai, eu acho que o seu problema é o abandono. Eu acho que o seu problema é que você se sente humilhada. Eu acho que o seu problema é que você tem medo, você é insegura. E a gente não pergunta para a pessoa, qual é o seu problema? O que você está sentindo? O que você quer que eu faça por você? Você precisa de alguma coisa? Fala para mim o que você quer. Olha, irmãs, Eliseu e Geazi precisavam tomar um cafezinho com Ruth. Porque ela entendeu que naquele momento, Noemi não estava sendo carnal. Não estava sendo uma crente matura, ingrata. Não. Como pode uma mulher de Deus falar uma bobagem dessa? Ela entendeu que naquele momento, Noemi estava somente colocando para fora a sua dor. As suas impressões, interpretações e explicações. Talvez a sua tentativa de entender o que estava acontecendo dentro dela. Ela disse, eu não me vejo mais como eu sou, eu não me vejo mais agradável, eu estou tão cheia de amargura e de dor dentro de mim. Eu estou me sentindo tão vazia, tão sem sentido. E agora? O que eu vou fazer? E Ruth apenas ouviu. Irmãs, a gente fala tanto, escuta pouco. A gente quer dar resposta para todo mundo, quer resolver o problema de todo mundo. E às vezes é tão simples, é só perguntar, o que eu posso fazer por você? Sem condenar, sem pegar a Bíblia e dizer, como você pode pensar assim? Você não tem fé, você não crê. Não, ela está sofrendo. Talvez, né, a Bíblia diz aqui, mas talvez Ruth tivesse até se comunicado com as mulheres de Jerusalém, de Belém, assim, visualmente, né, assim. Ela tá bem, tá sofrida. Talvez ela tivesse colocado a mão no ombro de Noemi, ou ela tivesse apenas dado espaço, porque ela podia pensar assim, como assim você tá vazia? Eu tô aqui, eu tô com você. Mas ela entendeu, não era sobre ela. Ela não estava falando sobre Ruth, o que Ruth não significava nada. Ela estava falando sobre aquelas pessoas tão importantes na sua vida que não existiam mais. Sobre a dor de viver dias tão diferentes do que ela tinha vivido até aquele dia. De tentar entender como é que a vida seguiria a partir daquele momento. Ruth não se ofendeu, sabe? Ela podia pensar assim, você concorda comigo? Ela podia se ofender. Ela podia dizer assim, como assim você não tem ninguém? Como assim você tá vazia? Nossa, eu larguei minha terra, meus pais, minha família, meus deuses, minha religião, minha crença, minha vida para te seguir. Agora você não tem ninguém? Você tá vazia? Mas Ruth entendeu que aquelas eram as palavras de alguém que sofria. E sofria uma dor devastadora. Ela só queria botar para fora o que ela estava sentindo. E não tinha nada a ver com Ruth, tinha a ver com a família que ela perdeu, com a vida que ela conheceu e agora não existia mais. E Ruth, então, se calou e deixou que Noemi tivesse o seu dia de serpente. Que é isso? E é com essa palavra que eu quero encerrar essa live. Lá
Em Provérbios 30, no versículo 19, nós começamos a live falando: seja como uma água, um mar leve, fluido, para essa pessoa que está vivendo dias de navio pesado e ela precisa seguir adiante com as suas cargas pesadas. E aí, o mesmo texto diz: eu não entendo o caminho da serpente na rocha. Porque quando a serpente ela passa pela terra, pelo chão, ela deixa um rastro. Mas quando ela anda sobre a rocha, não há rastro, não há marcas, não há sinais de que ela tenha andado em cima daquela pedra. Foi isso que Ruth foi para Noemi nesse momento dessa declaração tão pesada sobre ela mesma, sobre Deus e sobre as coisas da vida. Ruth foi como uma rocha que apagou o rastro desse dia de serpente. Não se ofendeu, não trouxe para si uma mágoa, um ressentimento, não cobrou uma explicação de Noemi, tampouco uma atitude diferente. Ela simplesmente apagou o rastro da serpente. Ela disse: ela não é uma serpente, ela não é assim. Mas nesse dia ela está sendo assim, eu vou apagar esse rastro. E dele eu não vou me lembrar mais. E não é o que Deus faz conosco. Ele pega os nossos rastros de serpente, lança no mar do esquecimento e diz: não me lembrarei mais, diz o Senhor. Eu não me lembrarei mais, diz o Senhor. Que a gente possa aprender com essa sabedoria de Ruth, uma jovem mulher que ofereceu para Noemi uma amizade aliviadora, uma amizade capaz de curar um coração tão ferido e tão pesado quanto o coração de Noemi. Como ele estava naquele momento. Eu queria orar por você nessa hora, você me permite? Senhor, eu não sei se esta mulher que está aqui agora me ouvindo, ou a que vai me ouvir logo mais, quando ela tiver um tempo, em outro horário, quando ela acessar essa live, ou mesmo receber esse link em grupos, por pessoas, eu não sei, no YouTube. Eu não sei como ela vai estar, eu não sei como ela está nesse momento. Se talvez vivendo dias como o de Noemi, tão pesados, tão difíceis, tão dolorosos, tão desafiadores, tão desconstrutores da vida normal que ela vivia e dos planos que ela havia feito para o futuro. Certamente, como nenhuma de nós, ela se preparou para ser viúva, ela se preparou para enterrar seus filhos, ela se preparou para um futuro sem netos, sem família, sem descendência, sem alguém que cuidasse dela na velhice. Ninguém se prepara para isso, porque isso não é um curso natural da vida, uma mãe enterrando um filho. Mas ela encontrou em Ruth o conforto, o consolo para ela. O Senhor abençoou e abraçou Noemi através de Ruth. E eu quero pedir, Senhor, envie Rutes aos corações sofridos, abatidos, prostrados, desesperançosos. Envie Ruth com sabedoria, com sensibilidade, com coragem, com ousadia, com proteção, com presença, com braço estendido. Também ensina-nos em nossos tempos de dor, nos permitir ser consoladas, nos permitir ser abraçadas. A gente não quer chorar porque chorar é ruim. Mas a Bíblia diz que para quem chora, consolo. Que o consolo do Espírito Santo venha, o Consolador abrace, fortaleça e ajude essa mulher a seguir adiante em sua vida. Eu oro, Senhor, para que Tu nos abençoe com amizades aliviadoras, acolhedoras e que estejam ao nosso lado em momentos difíceis na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amadas, muito obrigada pela presença de vocês nessa live. Quem veio a primeira vez,
Eu não sei quantas aqui estão pela primeira vez. Obrigada, amém. Quantas estão aqui pela primeira vez, que nunca tinham participado? Eu faço lives todas as terças-feiras, a não ser se eu tiver algum problema ou viagem, como aconteceu na terça passada, que a gente não pôde ter a live. Mas, né, eu tô sempre aqui, às terças-feiras, às 10 da manhã, para a live Café com Jesus. Sempre tem uma canequinha, chazinho, sempre tem aqui. Café com Jesus, as mulheres da Bíblia, tá? Toda terça-feira, às 10 da manhã. Sejam muito bem-vindas, certo? Muito bem-vindas, todas que vieram pela primeira vez. Espero que vocês tenham gostado, que tenha abençoado a vida de vocês. Saudades também, querida Kênia, te amo muito, tá? E nós temos também, às quintas-feiras, a live Mães que Oram, com a Neide Cassiano. Essa é às 9 da manhã, tá? Às 9 da manhã. É um momento aqui que nós aprendemos a orar pelos nossos filhos, netos e pelas crianças, jovens e adolescentes dessa geração. O Senhor quer contar conosco como esse exército de mulheres de oração, tá? Quero agradecer a presença. Deus abençoe cada uma de vocês. E nós vamos essa semana, irmãs, iniciar o projeto, né? Nossa quarta turma da Escola da Mãe Satisfeita, que é um tempo tão precioso, né, para a gente aprender a como encontrar satisfação na maternidade, ainda que a gente passe por alguns momentos difíceis. Nessa semana eu vou fazer uma aula ao vivo, a aula de abertura, e aí eu vou dar a oportunidade nessa aula para você que queira participar também se inscrever e entrar na quarta turma da nossa Escola da Mãe Satisfeita. E nós temos ainda 20 vagas aproximadamente para o Retiro de Mulheres Satisfeitas, que vai acontecer nos dias 26, 27 e 28 de setembro, na cidade de Piraí, no Rio de Janeiro, tá? No estado do Rio de Janeiro, bem ali na Dutra, que é aquela rodovia que liga o Rio de Janeiro até São Paulo. Então o sítio fica na Dutra mesmo, um sítio maravilhoso, manancial, com uma estrutura linda. E o nosso tema para esse ano é No Secreto, Mulheres Buscando o Coração de Deus. O nosso 8º retiro de Mulheres Satisfeitas. O 7º retiro presencial, porque na pandemia nós fizemos um retiro online, foi bênção. Então, nosso 8º, né, na contagem geral, considerando até mesmo o retiro online. Se você quiser estar conosco, para mim vai ser uma enorme alegria poder estar com você. Mulheres de Deus vão estar ministrando em nosso retiro e certamente você vai ser despertada para uma vida de intimidade, de comunhão com o Senhor. Amém? Beijo carinhoso. Deus abençoe cada uma de vocês. E nós nos vemos terça-feira que vem para mais uma live Café com Jesus e as Mulheres da Bíblia. E em julho falando sobre amizades entre mulheres na Palavra de Deus. Beijo, gente. Fiquem na paz.